Sejam bem-vindos ao Covil do Draco. Muito prazer, eu sou o Draco e no vídeo de hoje nós vamos desvendar mistérios dos caros Watsons. Hoje nós vamos falar sobre a nova coleção da Mansão Karlov. Bom, antes que você pense porque eu tô fazendo essa cara aí, pro YouTube não derrubar o vídeo, é melhor eu não citar a primeira palavra aí da coleção, né? Porque acaba sendo muito sugestivo aí pro YouTube derrubar a gente, né? Então fiquem de olho porque hoje eu separei para vocês aí cartas com relação a essa coleção que você deve ficar de olho e que eu tenho certeza aí que pro seu deck aí vai fazer uma diferença topzera, hein? E falando em diferença, você já ouviu falar da Jaina? Não, continuo não acreditando. E olha só, eles estão com um produto novo para você que está procurando aí uma deck box exclusiva para você colocar aí até 100 cards e ainda levar os seus dados, pegar aquele seu commander favorito ou de repente um deck seu aí que seja de 60 e querer levar aí na sua mochila. Você tem que adquirir esse produto feito em MDF, com excelentíssima qualidade, um preço muito mais barato aí do que muitas outras deck box. E o mais interessante de tudo é que ele é 100% personalizado. Então para você que quer fazer aí com Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Flash and Blonde, quer fazer com algum anime, quer fazer com alguma foto que você de repente mesmo desenhou, né? Foto não, né? Você fez o seu desenho, quer colocar lá para deixar ele bonitão, entre em contato com eles aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa deck box. E eles têm outros produtos também, deck box para até 1000 cards, eles podem fazer para você playmats, tudo 100% personalizados, beleza? Os links vão estar na descrição do vídeo. Então, editor, vamos lá, vamos descobrir se foi o Sr. Mostarda na cozinha com a chave inglesa? Muito bem, então vamos começar aqui a apresentação dos cards que você pode ficar de olho aí na nova coleção da Mansão Karlov. Eu não vou citar aí, né, como eu já tinha falado no início do vídeo, não vou citar o nome completo, senão o YouTube é capaz de derrubar aí o vídeo, mas pelo menos tem algumas cartas aí que eu separei pra gente aí, que eu achei bem interessante e que você pode aí também ficar de olho para colocar no seu deck. Começando com ela, Follow the Bodies. Ela é um feitiço de 3 manas, 2 incolor, 1 azul, e ela tem uma habilidade chamada Gravestorm. Então, quando você castar essa spell, você vai copiar para cada permanente que foi para o cemitério, vindo do campo de batalha neste turno. E ela pode investigar, né? No caso, você vai criar aí uma ficha de pista, aquela clássica, aquele artefato que você paga 2, sacrifica e dá um draw. Bom, o que tem primeiramente de bacana nesse card? Essa habilidade Gravestorm não é algo que ela tá ligada essencialmente à coleção da Mansão Karlov. Até porque nós vamos encontrar uma carta que é o Bitter Ordeal, o Martírio Amargo, que é uma carta, um feitiço também de 2 manas incolor e 1 preta, que vai falar para você que você pode procurar no Grimório de um jogador um card e remover aquele card, e depois aquele jogador vai embaralhar o seu Grimório, e ele também tem essa habilidade chamada Gravestorm. Mas o mais engraçado é que essa carta ela saiu em Visão do Futuro, e essa habilidade não saiu em mais nenhuma outra carta, ou seja, somente nessas duas cartas aqui, o Martírio Amargo e a Follow the Bodies, que você vai encontrar essa habilidade. E o que é bacana nela? Se seu deck estiver planejando fazer algumas mágicas de rajada, onde você vai acabar tirando, né, cards aí do campo de batalha para ir para o cemitério, ou você vai ter um deck de sacrifícios, ou coisas que você vai aí acabar mexendo, seja no seu próprio deck, no seu próprio campo de batalha, ou do seu adversário, é bacana porque você vai conseguir criar uma quantidade gigantesca de pistas para você colocar aí na mesa
De repente, se você tiver um deck de artefato, isso vai poder dar afinidade para artefatos, você pode sacrificar esses artefatos para poder gerar valor em cima delas. O Follow the Bodies, você também consegue jogar ela com um Arquimago Emérito. Imagine só, você começa a fazer as suas mágicas e toda vez que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou feitiço, você dá um draw. Dependendo da quantidade de Gravestorms que você está fazendo ali, quantidade de cartas que foram para o seu cemitério e essa mágica vai copiando, você vai acabar fazendo uma quantidade de draws gigantesca aí com o Arquimago Emérito, né? Então, uma cartinha aí bem interessante para poder ficar de olho. Temos a Herança Facilitada. É um encantamento vermelho aí, 2 maninhas, literalmente 2 manas vermelhas, que diz o seguinte: toda vez que uma criatura sofre dano, seu controlador pode exilar aquela quantidade de cards do topo do próprio Grimório. Ele pode jogar aqueles cards até o final do próprio turno seguinte. A herança, o que é legal desse card é que é o seguinte: você vai sair do convencional, né, que a gente fala, porque você vai acelerar demais aí as suas jogadas com essa carta. Não só as suas, mas você vai acelerar, na verdade, o jogo todo. Afinal, a partir do momento que qualquer criatura sofrer dano vindo de N motivos, combate, uma mágica instantânea, alguma coisa ali do gênero, né, um feitiço, sei lá, isso vai permitir com que as pessoas possam exilar, né, o topo do Grimório e poder aí jogar cards aí de uma maneira bacana, né, de uma maneira mais rápida. Essa carta, ela pode também ser muito bem jogada aí, por exemplo, com a Laelia, a Lâmina Reforjada. Já que ela é uma comandante aí vermelha e 3 manas, ela vai falar para você que toda vez que você exilar um ou mais cards do seu Grimório e ou cemitério, você pode colocar marcadores +1/+1 em Laelia. Outra carta também que pode jogar bastante aí que essa carta pode jogar bastante num deck, Prosper, vinculada ao Tomo. Ele vai ter aí o toque mortífero, mas o principal dele aí é que toda vez que você jogar um card do exílio, você vai poder criar uma ficha de tesouro, né? E fazer também com que você consiga gerar mais mana do que você está precisando. De repente, se precisar sacrificar algumas fichas, já que tem decks também que podem fazer sacrifícios de ficha. Enfim, é uma carta aí para quem gosta aí com relação a acelerar a jogatina, não somente a sua, mas das outras pessoas. E dependendo desses comandantes aqui, por exemplo, que você pode colocar essa carta, ela vai te gerar um valor bem interessante. Temos a Desvendadora da Conspiração. É uma criatura, 6/6, 7 manas, voar. Você pode obter indícios 10 em vez de pagar o custo de mana das mágicas que você conjura. Lembrando que o indício, que é a habilidade nova, né? Você pode exilar do seu cemitério cards com valor de mana total igual ou superior a 10. Então, o que esse card você vai poder fazer com ele? Ele é um ótimo aí para finalizar um jogo ou também acelerar a sua jogatina. Finalizar o jogo nada mais é, além do corpo dela de ser um 6/6 fly, essa questão de você poder exilar um card, um ou alguns que custo de mana de 10 ou mais, e depois você poder conjurar uma mágica sem pagar o custo, facilita, dependendo do que você for querer jogar, dependendo da forma como você for querer colocar aquela carta para você dar um finish, pô, você consegue fazer as 2 mágicas pesadas com uma facilidade de estar lidando com o seu próprio cemitério. Ou de repente você tem um deck, a curva de mana dela é alta, então em vez de você ter que exilar muitas cartas, você pode às vezes exilar uma carta que tenha 10 aí de mana e poder fazer uma mágica aí gratuitamente e depois na sequência pagar manas para continuar fazendo a sua jogatina. Na sequência vamos ter aí um Incinerador dos Culpados. Criatura, 6 manas por um 6/6, voar atropelar. Toda vez que o Incinerador dos Culpados causar dano de combate a um jogador, você pode obter indícios X. Quando você faz isso, Incinerador dos Culpados causa X pontos de dano a cada criatura, cada Planeswalker que aquele jogador controla. Bom, essa carta ela também vai entrar num conceito de ou você colocar ela como um ótimo finalizador, já que é um corpo gigante, 6/6 voar e atropelar, como também ela pode acelerar a sua jogatina, já que você está fazendo com que ela vire aí uma limpeza de mesa, né? Afinal, você pode ficar simplesmente fazendo de novo aí obter indícios, né?
e limpando a mesa dos seus oponentes, né, ou do seu, no caso, o oponente alvo, tirando seus Planeswalkers, tirando as suas criaturas aí, e também um ótimo card aí para um deck de dragões aí, já que você pode colocar aí ele para dar essas talagadas cada vez maiores, né, e tem uma ótima sinergia com o dragão Pirafunesta, que é um outro dragãozão aí, 7 mana 6/6, que faz basicamente a mesma coisa, né? Toda vez que ele causar dano de combate ao jogador, ele vai causar uma quantidade equivalente de dano a cada criatura que aquele jogador controla. Então, basicamente, você tá dobrando, né, essa habilidade, já que o Pirafunesta já causou aquele dano, ele vai causar aquela quantidade de dano nas criaturas, né, que o jogador controla. Já o nosso querido Incinerador dos Culpados vai fazer basicamente a mesma coisa. Seguindo em frente, nós vamos ter aí o Tangentruve Kelp. É uma criatura artefato, 7 mana 6/6, só bichão ultimamente aqui, hein? Ele tem o Ward 2. No início de cada combate, as suas outras pistas que você controla vão se tornar criaturas, né? Planta 6/6, em adição aos seus outros tipos até o final do turno. E você pode pagar 2 manas qualquer, sacrificar o Tangentruve para poder dar um draw. Bom, esse Tangentruve é muito bom porque ele vai poder dar para você aí utilidade para essas fichas de pista que você vai gerando, dependendo não só na mansão Karlov, mas há outras mecânicas também que você conseguiria gerar aí ficha de pista e vai poder te dar muitos bichos com relação a isso, né? Além de ele também ser um grande finalizador, grande corpo, 6/6, tem o Ward 2, vai te gerando bichos que vão se tornando 6/6. E tem também aí uma grande sinergia com o Lones, o Criptozoólogo. Toda vez que outra criatura não ficha entrar no campo de batalha sob seu controle, você vai investigar, né? E depois você pode virar, sacrificar X pistas com o Lones, e o oponente alvo vai revelar X cards do topo do próprio Grimório. Você pode colocar no campo de batalha sob seu controle um card de permanente, não de terreno, com valor de mana igual ou inferior a X dentre eles. Aquele jogador coloca o restante do fundo do próprio Grimório em ordem aleatória. Então imagine só você colocar aí o nosso querido Tangentruve com Alones, você basicamente vai ficar roubando aí um monte de permanentes, né, do seu oponente e tomando um controle de uma maneira absurda, já que você pode, nesse caso, em vez de ter as pistas para bater, você vai apenas gerando pistas aí para sacrificar e fazer essa gracinha rodar aqui. Nós vamos ter agora também o Knowledge is Power. Ele é um encantamento de 5 manas, 3 incolor, uma branca e uma azul. As criaturas que você controla ganham mais X, sendo X o número de cards que você comprou neste turno. Cara, vai ser o mais simples, mas pra mim extremamente efetivo. Eu tenho um deck que é do Agostinho, que consegue fazer muitos draws, e uma hora ainda vou trazer esse deck aqui pro canal. Essa carta ela encaixa perfeitamente, né? Simples. Se você tiver um deck que vai fazer draws o tempo todo, independente se vai ser através das mágicas, de repente você vai fazer draws através de formas de perder vida, enfim, tudo que você puder utilizar aí, né, com habilidades para você dar comprando cards aí, vai fazer com que todos os seus bichos vão inflando e isso vai tornando o jogo dos seus adversários, né, eles vão ficando muito receosos contigo, e você pode aí de repente começar a tirar os outros da mesa ou dar bordoadas cada vez maiores aí. Seguindo em frente, nós vamos ter o Rasgaveia. Esse bichão gigantesco de 6 manas, 3 incolor, 3 pretas, com voar 6/5. Ele tem um salvaguarda que eu acho bem interessante, porque tem que sacrificar uma criatura, e toda vez que uma criatura morre, o oponente alvo perde 2 pontos de vida e você ganha 2 pontos de vida. O Rasgaveia, ótimo finalizador, né? Dá pra ver, voar 6/5, maravilhoso, esse corpo dele gigantesco aí, ótimo pra você inflar ele também, continuar fazendo suas graças, já que ele tem o voar, que é uma ótima evasão, né? Incrível, perfeito pra decks de sacrifício. Inclusive, aqui no canal a gente já tem um deck apresentado, que foi o deck da Savra, que você vai ter alguns sacrifícios, você pode colocar um bicho desse tamanho. Imagine só essa carta rodando com Altar de Ashnor, onde você pode simplesmente só sacrificando seus bichos para gerar 2 manas, e ao mesmo tempo que você vai sacrificando por cada bicho que morreu, você ganha 2 pontos de vida, e o oponente vai perdendo 2 pontos de vida, né? E o interessante eu tô falando que você vai sacrificar seus bichos, mas não é só o seu, né? Obviamente, você deu um board wipe ou qualquer efeito que faça com que os outros percam seus bichos, né? Os bichos morram, sejam sacrificados, e o oponente alvo continua perdendo 2 pontos de vida e você vai ganhando 2 pontos de vida, e isso vai tornando aí o jogo bem amarrado pro seu lado. Vamos ter aqui também o Serviçal Farpado.
É uma criatura artefato constructo, 4 manas, 3 incolor, 1 preta, 1/1. Ele tem indestrutível. Quando ele entrar no campo de batalha, você suspeita dele, então também é mecânica nova, aonde você coloca aí um marcadorzinho de suspeita. Essa criatura vai ganhar ameaçar, então ela não vai poder bloquear. Então ela só pode ser bloqueada por 2 ou mais criaturas. Toda vez que o Serviçal Farpado causar dano de combate a um jogador, você dá um draw e perde um ponto de vida. E toda vez que o Serviçal Farpado sofre dano, o oponente alvo perde aquela quantidade de pontos de vida. Cara, eu achei essa carta sensacional, tá num preço bem interessante, bem baixo mesmo, tá? Você vai pressupor, colocou ele na mesa, você vai atacar com ele o tempo todo, porque ele vai ter aquele marcador de suspeita, então você não vai poder bloquear, mas o fato dele ter o ameaçar, maravilha, né? Vai ajudar bastante. Se você for esperto, colocar algum encantamento ou algum artefato que dê, por exemplo, um toque mortífero nele, por ele já ter o indestrutível, cara, vai sendo um bicho cada vez mais difícil de sair da mesa. Vai te dar draw, apesar de estar tirando um ponto de vida, mas a gente sabe o quanto é importante, né? No campo de batalha, ele vai se tornar aí uma grande opção para você que está procurando aí um bichinho para te ajudar aí a ser multiuso. Seguindo em frente, nós vamos ter a Engenhoqueira Forense. Criatura 3 manas, 2/3, 2 manas incolor e 1 azul, né? Toda vez que você conjura uma mágica de artefato, você investiga, ou seja, você vai criar a ficha de pista, que é para você sacrificar e dar o draw. E as habilidades ativadas de artefatos que você controla custam 1 mana incolor a menos para serem ativadas. Esse efeito não pode reduzir o mana daquele custo a menos de 1 mana. Resumindo, é uma carta muito específica para deck de artefatos, muito bacana, porque a partir do momento que você conjurar um artefato, você já vai criar um outro artefato ali, você vai estar investigando, né, o que pode te ajudar a dar draw, ou de repente se você tem um deck que vai estar mais focado aí em afinidade para o artefato, quer fazer um affinity, isso aqui vai entrar com uma maneira maravilhosa. E além disso ajuda aí, né, diminuindo o custo de ativação dos seus artefatos em 1, o que é muito bom aí para esse formato, esse tipo de deck. Vamos ter também a Eliminadora do Submundo. Criatura 5 manas 3/3, 3 incolor, 2 pretas. Quando ela entrar no campo de batalha, você pode sacrificar um artefato ou criatura. Quando você fizer isso, exile a criatura alvo que um oponente controla. Cara, muito legal essa carta. Um efeito de ETB maravilhoso, principalmente pelo fato de que você pode sacrificar um artefato ou uma criatura. Então, pressupondo que a gente tem falado tanto de fichas aqui, de repente você vai fazer uma ficha de pista, que é um artefato, você pode sacrificar a ficha para poder exilar uma criatura alvo. Você pode também sacrificar uma criatura sua. Vamos supor que você está jogando com essa carta, o Rasgaveia, você sacrificou uma criatura sua para poder exilar uma carta do seu oponente e ele ainda de tabela pode perder aí 2 pontos de vida enquanto você está ganhando 2 pontos de vida. Você pode colocar a eliminadora também para fazer blink. Se ela estiver ali em conjunto com alguma carta no azul ou no branco ali para você fazer os blinks, pô, essa carta pode entrar, subir, voltar e continuar aí eliminando possíveis ameaças do campo de batalha e te mantendo no jogo de maneira tranquila. Vamos ter aí o Reconstituir o Crime. Ela é uma mágica instantânea de 4 manas, 3 azuis e 1 incolor. Exile o card não de terreno alvo em um cemitério que tenha sido colocado lá, vindo de qualquer lugar neste turno. Você vai copiar e você pode conjurar aquela cópia sem pagar o seu custo de mana. Cara, essa carta para um deck de Dimir, você tem que pensar muito e considerar ela, tá? Se você estiver jogando de Dimir, essa carta, ela provavelmente vai poder entrar no seu deck. Decks também de 1000 ou de alto 1000 também. Já que você, nessa brincadeira de exilar um card do cemitério do seu oponente, poder copiar, do seu oponente ou seu também, tá? Você poder copiá-la e conjurar sem pagar um custo de mana. Imagine só você jogando aí um tutor demoníaco ou uma onisciência. De repente você fez um alto 1000 ou tem uma dessas cartas. Ou você fez um 1000 em cima de alguns dos seus oponentes e caiu uma dessas cartas. E por 4 manas você pode simplesmente jogar aquele card independente. Essa carta, na minha opinião, ela consegue ser até bem roubada dependendo do momento que a jogatina ela tá ali performando. Por fim, nós vamos ter as Raízes Insidiciosas. Ela é um encantamento de 2 manas, uma preta e outra verde. As fichas de criatura que você controla você vira e adiciona uma mana de qualquer cor, mas a grande graça dela vai estar aqui. Toda vez que um ou mais cards de criatura deixarem o seu cemitério, você vai criar uma ficha de criatura planta verde 0/1 e depois colocar um marcador +1/+1 em cada planta que você controla. Esse encantamento vai entrar como uma luva
principalmente nos decks Golgares aí, obviamente os decks que vão lidar bastante com ficha, né? Decks que vão fazer sacrifício, como eu já tinha citado ali a Savra, mas você pode estar utilizando aí qualquer outro tipo de deck que vai fazer esse tipo de graça, né? Principalmente depois que você pensar que se você pegar uma criatura, você vai pegar e vai trazer do seu cemitério ou para sua mão ou de volta para o campo de batalha e você vai continuar fazendo fichinhas aí de planta, essa carta vai conseguir trabalhar muito em conjunto com o Tormod, o Profanador, já que também o Tormod, cada vez que você movimenta uma criatura do seu cemitério para qualquer lugar, você vai fazer um zumbi 2/2, ou então, quem sabe, com Tá Seguro, a presa de ouro, que vai ter aquela habilidade dele, que você pode pagar 4 manas, colocar os 2 cards do topo do seu Grimório no cemitério, e depois devolver um card que não seja terreno à escolha de um oponente do seu cemitério para sua mão. Pô, por 4 manas você movimentou, trouxe, você continua fazendo plantinhas que vão crescendo. Se você ainda tiver o Tormod na mesa, você ainda vai fazendo seus zumbizinhos aí e vai criando um exército cada vez mais poderoso. Fora que o próprio encantamento também te permite com que as suas fichinhas aí, nesse caso, gerem mana de qualquer cor para você utilizar aí em qualquer momento. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seus comentários aí, podem falar daquilo que vocês gostaram, daquilo que vocês não gostaram. É aquilo que eu sempre peço, não esqueçam desse dragão aqui, para que esse covil continue seguindo sempre em frente, beleza? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.